por que algumas mulheres heterossexuais estão fazendo uma pausa longa de tudo que envolve homens, seja sexo casual, namoro ou até mesmo um simples flerte. A expressão em inglês utilizada para isso é boy sober. Numa tradução literal seria sóbria de meninos. E antes que alguém possa pensar, lá vem de novo as feministas, eu te convido a ficar até o fim desse episódio. Talvez você já tenha até feito esse tipo de sabático e não tenha se dado conta disso. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da redação brasileira da DW com sede em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Zolini e no episódio de hoje a gente vai entender o que está por trás do movimento Boy Sober, que significa basicamente zero encontros, zero romance, zero paquera por um longo tempo. Eu converso com a repórter e produtora da DW, Jéssica Nakamura, que entrevistou a psicanalista Ana Sui e também a brasileira Chay Sato, que tirou um ano de férias de macho, como dizem popularmente. Jéssica, obrigada por participar desse episódio. Explica pra gente de onde surgiu esse termo boy sober e o que realmente significa. Oi, Fernanda, imagina, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer participar aqui do DW Revista, principalmente falando de temas que estão aí super em voga nas redes sociais. Começando a falar sobre o boy sober, o termo começou a pipocar nas redes sociais no fim de 2023, que foi quando uma comediante americana de stand-up chamada Hope Woodard, que já falava sobre isso nos seus espetáculos, nos seus shows, começou a fazer vídeos no TikTok defendendo a criação de uma espécie de culto, entre muitas aspas, que ela chama de boy sober, que significa literalmente sóbria de boy ou sóbria de meninos, né? E eu acho que o fato desse nome remeter a um vício, falar de sobriedade, indica o que é a principal novidade dessa espécie de rebranding do celibato. O boy sober, ele vai muito além da abstinência sexual que é defendida no celibato em si. Então, o que o boy sober defende? Defende o corte total de qualquer tipo de contato romântico com homens, desde os matches nos aplicativos de encontros, que ela também defende apagar mesmo do celular, não ter nenhum contato com isso, até o famigerado remember com ex, pelos quais muitas de nós já passamos, infelizmente. Ou seja, ela defende nenhuma gota mesmo de afeto masculino. E eu acho que essa é a diferença principal do boy sober também pro hiato que a gente costuma ter entre um relacionamento e outro, né? Porque se a gente for pensar em geral, quando a gente termina um namoro, o que a gente mais quer é se jogar na pista e tirar o atraso, passar o rodo, seja lá como é que os jovens falam hoje em dia. Enquanto isso, por outro lado, o boy sober vai propor que a gente tire uma espécie de sabático, de férias emocionais mesmo, para refletir sobre o que passou, sobre os relacionamentos passados, até anteriores a esse que acabou de acabar, e pensar melhor no que a gente realmente quer para os próximos relacionamentos e também para a vida de modo geral, né? E foi exatamente o que aconteceu com a engenheira Chay Sato, de 32 anos, que você entrevistou como personagem, né? Exatamente, Fernanda. Assim como muitas mulheres heterossexuais na casa dos 30 e poucos anos, a Chay já estava cansada de perder tempo se esforçando para conhecer homens que no fim acabavam não acrescentando nada na vida dela, né? Teve uma frase que ela me falou que eu achei muito engraçada, que ela disse que ela preferia ficar em casa vendo Netflix do que ter que sair para lidar com esse mesmo papinho sem conteúdo, muitas vezes machista também, né? E foi assim que ela decidiu tirar essas férias de macho para focar em si mesma, em se conhecer, em viajar sozinha. Ela me contou inclusive que foi o período em que ela mais viajou na vida. E esse tempo todo consigo mesma serviu para ela refletir sobre o que ela queria e o que era só ela reagindo assim impulsivamente à pressão da sociedade. E aí depois desse ano de sabático, que ela ficou mais ou menos um ano mesmo solteira, sozinha, total, ela acabou investindo num cara porque ela chegou a se interessar platonicamente durante esse período, mas não fez nada na época porque ela tava no sabático, né? Então, depois que terminou esse sabático, ela investiu nesse cara e os dois continuam juntos até hoje. E ela me disse que ela considera o relacionamento mais saudável que ela já teve na vida, justamente porque ela teve esse tempo pra parar, pra pensar, pra entender se ela realmente gostava dele ou se ela só tava, tipo, atraída porque ela tava precisando desse contato, enfim. Ela falou que foi muito bom esse processo todo. Acho que muita gente se pergunta se não faz falta esse contato com alguém do ponto de vista amoroso, seja só um flerte, sexo casual ou um relacionamento mais sério. Então vamos ouvir o que a Chay disse sobre isso depois da experiência dela. Tinha horas que eu sentia falta, assim, de alguém pra compartilhar o dia a dia, assim, sabe? Alguém pra acolher quando você chega em casa, essas coisas assim. Mas não era nada assim, tipo, é que nem quando você sente falta de, sei lá, algum prato de comida que você comeu, mas você sobrevive sem. Tipo, pô, eu queria,
sei lá, comer um ramen agora, por exemplo. Mas aí você não vai morrer sem um ramen, né? Então, assim, eu sentia falta de vez em quando, mas não era nada, tipo, não, então vou acabar o sabático, chega, já pra mim já deu, vou correr atrás. Claro, sentia falta dos momentos íntimos, quentes também. Mas, assim, quando eu botava na balança, pra mim não tava valendo a pena. Não vou procurar sarna pra coçar. Eu tô na paz, eu tô bem. Essa vontade vai passar. Eu recomendo pra todo mundo tirar essa sabática. Não só pra mulher, mas pra homem também, né? Tipo, reveja seus conceitos, né? Quem é da minha geração e nasceu por volta dos anos 1980 ou é de uma geração anterior, viveu uma adolescência e o início da fase adulta provavelmente sem celular e com certeza sem as redes sociais que temos hoje. Ou seja, conhecer pessoas e marcar encontros era mais trabalhoso. Quando um relacionamento acabava e a gente estava na deprê, não era só pegar o celular, abrir um aplicativo e começar a girar a roleta ou escrever no direct do Instagram para aquele contatinho que estava em banho-maria. Fato é que, em tempos de aplicativos de encontro, não estamos mais dando tempo para absorver o caminhão de emoções vividas no dia a dia. Para a psicanalista Anna Sui, esse movimento boy sober pode ser entendido como um novo nome para uma etapa necessária e cada vez mais negligenciada, a elaboração do luto. Basta você estar no mundo e escutar as pessoas, prestar um pouco de atenção nas pessoas, na gente, no que se transmite nas redes e tudo mais. E é evidente, é claro que a gente está muito cansado, né? Essa é a psicanalista, professora e escritora Anna Sui, autora do livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Uma perturbação que eu acho que isso que é o principal responsável pelo cansaço, que é a relação com o tempo, né? Só antes das redes sociais, antes dos aplicativos de encontros, pra gente ter tanto desapontamento, cara, a gente levava bem mais tempo. Então tinha tempo para dar uma descansada, né? Pra dar uma descansada aí, em termos psicanalíticos, eu vou chamar aqui de elaboração de luto. A gente tinha tempo para elaborar luto. Para elaborar luto, a gente precisa de tempo. E o que a gente tem hoje? Uma coisa emendada na outra, não tem intervalo para nada. E aí a gente, consequentemente, também não tem intervalo para elaborar aquilo que foi. E aí o que a gente faz? Destitui aquilo, fala, mas não foi nada, nem era para eu estar assim, nem aconteceu nada, eu só estava imaginando, só aconteceu na minha cabeça. Como se acontecer na nossa cabeça não fosse acontecer de alguma maneira. Como se acontecer só na nossa cabeça fosse nos poupar de ter que viver e elaborar o luto daquilo que não foi. A gente não elabora o luto daquilo que foi apenas. A gente elabora também, sobretudo, especialmente, aquilo que não foi. Elaborar o luto daquilo que não foi. A gente precisa elaborar o luto daquilo que não foi. Se a gente não faz isso, a gente vai emendando uma experiência na outra, isso é extremamente cansativo, paralisante, angustiante, né? E não gosto dessa palavra, mas aqui eu vou utilizá-la, tóxico. Né? Porque faz mal pra gente a gente não se respeitar, não respeitar o nosso tempo, não respeitar o nosso sofrimento. Jéssica, o que a psicanalista falou sobre cansaço e falta de tempo para elaborar o luto são sentimentos que vão além de questões de gênero. Mas por que, notoriamente, são as mulheres que puxam esse movimento de férias de homens? Ixi, Fernanda, são tantas camadas, mas eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos pensar primeiro na palavra férias. O que são as férias? Nada mais do que um período de descanso do trabalho, certo? E quem é que mais trabalha dentro dos relacionamentos de modo geral? As mulheres. E eu não tô nem falando só do trabalho da manutenção do relacionamento em si, da comunicação, da negociação, do afeto, mas também do trabalho invisível do cuidado, que a gente sabe que acaba sobrando sempre para as mulheres. Tanto que já foi até tema de redação do Enem, né? E é importante lembrar aqui que a gente tá falando dos papéis tradicionais de gênero nas relações heterossexuais, tá? E quando eu falo de cuidado, eu não tô falando só do cuidado dos filhos e da casa, mas também o cuidado do marido, do namorado, que muitas vezes acaba sendo mais um filho para cuidar, como a gente ouve em muitos relatos de mulheres por aí de todas as idades. E é surreal pensar nisso em pleno 2024, mas eu conheço pessoalmente homens que até hoje não sabem montar o próprio prato de comida para almoçar, que quando eram solteiros era a mãe que montava e depois que casou essa virou a função da esposa. E se a gente for parar pra pensar essa liberdade, né, de poder falar que tá sozinha assim, solteira também, sem se sentir culpada, muitas vezes com orgulho, é também algo super recente, né?
porque não muito tempo atrás a mulher era considerada uma posse do homem, então estar casada era realmente uma necessidade da mulher para poder pertencer à sociedade e funcionar dentro dela. E isso tem ecos até hoje, né? Mesmo que hoje a gente consiga exercer as nossas funções cidadãs de forma independente, a gente sabe que ter um homem do lado facilita em muitos aspectos, desde, sei lá, evitar ser enrolada numa oficina mecânica, até evitar um assédio quando a gente tá andando na rua, porque a gente sabe que os homens estão muito mais propensos a colaborar com os brothers, né? Respeitar os brothers. E para além da funcionalidade, a pressão social para estar num relacionamento é muito maior sobre as mulheres do que sobre os homens. Mulher solteira, por exemplo, se a gente for pensar em ditos populares, a mulher solteira corre o risco de ficar pra titia, né? Enquanto o homem solteiro é aquele solteirão convicto que não quer entrar pra prisão, que é o casamento, que a gente ouve muito nos stand-ups dos homens heterossexuais. E a mulher que pega geral é galinha, né? O homem que passa o rodo é garanhão. A gente tem muito esse 2 pesos, 2 medidas quando a gente vai tratar desses papéis de gênero na sociedade, né? Principalmente na sociedade ocidental, se a gente for para sociedades asiáticas, talvez possa até piorar, né? Mas enfim. E se a gente pensar num exemplo recente, sei lá, o show da Madonna que teve agora no Rio, muita gente mais conservadora criticou a Madonna porque onde já se viu uma mulher dessa idade fazendo essas obscenidades no palco em vez de estar em casa cuidando da família? E, apesar dos filhos dela estarem no palco junto no show com ela, né? Mas quando vão olhar pro Mick Jagger rebolando no palco, o Mick Jagger é um exemplo de vitalidade, a prova de que dá pra fazer tudo em qualquer idade. Então isso tá em várias esferas, em vários níveis dessas críticas ou desses elogios às mulheres e aos homens fazendo coisas diferentes, aliás, fazendo a mesma coisa na sociedade, né? Criar espaço vazio e tempo é basicamente o cerne desse movimento. E se a gente for mais além, ele pode se aplicar a diversas áreas da vida e a todas as idades. Enquanto nós, adultos de outra geração, desaprendemos a esperar, a maioria das crianças de hoje sequer aprende isso. Cresce com uma noção de tempo completamente diferente. E a gente precisa, com cada vez mais força, criar espaço. Espaço vazio, intervalo, né? Porque isso não está dado mais como já esteve em outro tempo. Um exemplo que não tem relação direta, mas que talvez possa elucidar um pouco isso. Eu tenho uma filha de 5 anos de idade. E quando ela acorda, se ela quer assistir, sei lá, Patrulha Canina, a Patrulha Canina está lá. Não importa, que se ela acorda às 7 da manhã, às 8 da manhã ou ao meio-dia, a Patrulha Canina está sempre lá. E se a gente pegar pelo nosso tempo, sou do tempo da Caverna do Dragão lá, passava acho que era 10 horas da manhã. Acordou às 9, o que você tem que fazer? Tem que esperar, porque só começa às 10. Acordou às 11, o que tem que fazer? Esperar o dia seguinte, porque você perdeu, não dá. Então o que você faz enquanto você espera? Você se depara com um vazio, que não é um vazio paralisante, porque você tem que passar por ele, então você tem que suportar fazer alguma coisa com isso. Agora, nos nossos tempos, a gente não tem essa experiência de vazio tão facilmente. O que faz com que a gente precise criá-la. Então, por exemplo, na relação com as crianças, é preciso que os adultos possam dizer, agora chega. Não é um agora chega porque não tem, é um agora chega porque eu estou decidindo que agora chega, porque você precisa fazer alguma outra coisa, que não é a hora, porque vamos fazer outra coisa, né? Então você precisa criar esses espaços, né? Então, para as crianças, os adultos precisam criar, e aí depois espera-se que elas possam criar por conta própria. Agora, dos adolescentes e nós adultos, a gente precisa criar, porque se a gente fica esperando que isso venha do outro, não vem. Ninguém tem como fazer isso por nós. A gente precisa encontrar estratégias, então, para criar espaço, para criar vazio, para criar tempo de luto, para criar essas coisas todas. E aí isso entra em N problemas, né, de privilégios, enfim, uma série de coisas aí. Jéssica, a gente sempre ouve por aí que nos dias de hoje as pessoas problematizam e dão nome a tudo, mas isso faz parte da nossa existência, né? Super, Fernanda. Qualquer pessoa que já fez terapia na vida, com certeza ouviu do psicólogo, da psicóloga, sobre a importância de dar nome às coisas, né? Isso porque a gente só consegue elaborar o que a gente sente quando a gente reconhece esse sentimento e dá um nome a ele, né? Que a gente consegue falar sobre ele. E da mesma forma que a gente só consegue discutir um sentimento, uma tendência, um acontecimento com outras pessoas dentro da sociedade, quando a gente dá um nome a isso, seja boy sober, celibato, o que for, né? Eu agradeço a Jéssica Nakamura pela participação e pelas entrevistas cedidas para este episódio. E você, acha uma boa ideia fazer uma pausa longa de flertes, sexo casual ou relacionamento sério? Deixe sua resposta nos comentários ou na enquete do Spotify. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui.
O roteiro, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini, revisão final de Érica Cocai. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.